Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 3, Confusão e Compreensão. De fato, está correto. Mas tem uma razão especial para deixar esses corpos. Não há nada com que se preocupar. Tudo vai de acordo com meus planos, exceto a questão da Chautiar. Como desejar. Como esperado de Ainsama. Percebo que já antecipou as ramificações de meus pensamentos. Parece que falei demais e peço desculpas por isso. Mas me veio à mente algo. Por que o senhor não usou a magia de ressurreição, Ainsama? Isso permitiria que o senhor questionasse humanos mortos e afins enquanto coletava informações. E um grito estridente de surpresa escapou de Ains. Eu não mencionei isso? Então você já ouviu falar dos experimentos de cura de Demiurge? Sim, eu ouvi. Separar todos os 4 membros e então curá-los com magia, essas experiências, correto. Exato. Então, outra pergunta. Você sabe onde uma magia de ressurreição deve ser aplicada? Não é no cadáver. Eu creio que não. Ou pelo menos, ou eu não deveria pensar assim. Albedo ficou em silêncio ao lado de Ains, e então seus olhos brilharam. Ah, parece que me confundi. Ainsama, o senhor está correto. Não está no cadáver, mas na alma. Correto. Nos experimentos do Demiurge, os membros decepados desapareceram e cresceram do corpo novamente. Então me diga, quando lançar uma magia na alma, o que acontecerá com o corpo? Em Yggdrasil, era possível optar por voltar à vida em um dos 4 locais ao conjurar uma magia de ressurreição baseada em drenagem de Chi. O primeiro, o próprio cadáver. O segundo, na entrada da dungeon ou outro local. O terceiro, em uma cidade próxima segura. E o quarto seria em um ponto de respawn designado dentro de uma base de guilda ou fortaleza. Sendo esse o caso, onde as pessoas neste mundo voltariam à vida quando a magia de ressurreição fosse lançada sobre elas? O cenário que Ains mais queria evitar era o quarto tipo, voltando à vida em um ponto de referência designado. Se Nigun voltasse à vida na teocracia Slane, Ains teria essencialmente ressuscitado um inimigo dando de brinde várias informações úteis, e então, gentilmente o libertado de volta à vida selvagem. Sendo assim, ele não podia realizar experimentos com a magia de ressurreição, mas como consequência, ele não saberia o quão abrangente seriam os tipos de ressurreição desde mundo. Faz todo sentido. Devemos tomar nota dessas coisas. Como esperado de Ainsama, eu estou impressionada com sua perspicácia. Enquanto observava Albedo abaixar a cabeça em admiração, Ains imediatamente sacudiu a cabeça e respondeu: não é nada demais. Embora eu realmente precise encontrar um lugar para realizar um experimento como esse. Então, quando estivermos prontos, sairemos. Sob a orientação de Albedo, Ains entrou na floresta. Os dois chegaram a uma grande clareira dentro da floresta. Pode-se dizer que esta cena era preenchida com um charme rústico, mas no meio dela estava algo que estava completamente fora de lugar. Uma pessoa em uma armadura carmesim completa. Era uma visão fantástica em meio à luz do sol, mas o fedor de sangue que emanava arruinou a atmosfera. Chautiar. Ela parecia exatamente a mesma desde que a viu no Crystal Monitor, até a postura aparentemente inalterada. Por um momento, Ain se perguntou se ele ainda estava olhando para a imagem de antes, mas agora parecia bastante real. A razão para essa certeza era o fedor de sangue carregado até ele pelo vento. Ains inspirou e expirou repetidamente. Claro, seu corpo não conseguia respirar, então ele estava apenas exercendo movimentos habituais, mas talvez ele sentisse algo que poderia ter o levado a essas respirações. Ains disse: Chautiar. Ele sentiu que sua voz foi severa e dominante, mas ainda assim, as palavras que ele havia falado eram roucas, silenciosas e patéticas. Mesmo assim, não houve resposta. Antes de chamar Chautiar de novo, Ains cuidadosamente a observou. Chautiar não estava o ignorando. Em vez disso, seus olhos vermelhos estavam abertos e vazios, dando a impressão de que não havia consciência ali. Albedo, que estava ao lado dele, ficou furiosa com a atitude de Chautiar. Chautiar, você não apresentou uma explicação para seus atos, e ainda age com grosseria para com Ainsama. Albedo, cale sua boca. Fique quieta. Não se mexa. Nem se aproxime da Chautiar. As palavras firmes de Ains interromperam Albedo quando ela estava prestes a avançar em Chautiar. Este era um tom que ele raramente tomava com os NPCs feitos por seus amigos, mas nesta ocasião não havia nada que pudesse fazer para evitar. Foi assim que Ains ficou chocado com a condição atual de Chautiar. Será que é aquilo? Será possível? Inacreditável. Ains comparou cenas de seu passado a Chautiar que ele via diante de seus olhos, e o choque passou por ele. Ao mesmo tempo, sua supressão de emoções entrou em cena, permitindo que ele tomasse uma decisão tranquila e percebesse que a possibilidade que ele tinha em mente era mais provável. Ains se dirigiu a Albedo. Ele queria compartilhar seus pensamentos ao fazê-lo, reconhecer a realidade da situação. Agora tenho certeza, a Chautiar está sob controle mental. É por isso que mencionou aquelas palavras no Salão do Trono, Ainsama. Não digo que é certeza absoluta, mas a julgar pelas informações fornecidas pelos membros da Escritura da Luz Solar, e por minha própria experiência com esse tipo de coisa, posso afirmar que isso é alguma forma de controle mental. Claro, eu não sei como ou por que o Mundiade como a Chautiar foi controlada.
Isso poderia ser o resultado de algum fenômeno exclusivo deste mundo. Ainz cruzou os braços e examinou cuidadosamente Chautiar de cima a baixo. Alguma pessoa misteriosa tentou controlar a mente da Chautiar, mas algo aconteceu antes que essa pessoa pudesse emitir qualquer ordem. Talvez eles tenham sido abatidos assim que fizeram isso. Em todo caso, tenho certeza que ela foi abandonada sem nenhuma ordem. É bem provável que ela se defenderá caso alguém chegue muito perto ou se for atacada. A maioria dos NPCs com alinhamento maligno fará exatamente isso, então não chegue muito perto. Entendido? Creio que não seremos capazes de arrastá-la para Nazarick assim. Isso não será problema se quem fez tentativa de controle de Chautiar estiver morto, mas se essa pessoa ainda estiver viva, será perigoso esperar aqui. Uma constatação precisa. Chautiar tinha sido controlada por alguma coisa. Pode ser algo exclusivo neste mundo, algo que poderia funcionar em um dias. Se fosse esse o caso, Ainz poderia acabar tendo a mente controlada se permanecesse aqui. Embora este item seja muito caro, será a melhor maneira de dispersar o controle mental da Chautiar o mais rápido possível. Os dedos de Ainz se moveram. Um dos anéis que ele usava, um item simples sem muitas decorações, brilhava com uma luz prateada e exibia 3 meteoros encravados em sua coroa. Pode-se dizer que esse era o anel mais poderoso que Ainz tinha em sua posse. Isso é, ao ver a expressão intrigada de Albedo, o rosto de Ainz, embora seu rosto sem carne não pudesse se mover, foi preenchido com um sorriso orgulhoso quando ele falou o nome do anel. Este é o Shooting Star, um item extremamente raro que permite ao seu portador 3 usos de magias de Super-Aba, o Ishapon a Star. Este é o item da Gachapon que Ainz gastou seu bônus de fim de ano para obter. Entre os membros da guilda, apenas Ainz e Amaiko poderiam se orgulhar de possuir um item tão inacreditavelmente raro. No entanto, este anel perderá sua glória de ultra raro e passou a simbolizar insensatez financeira, por conta de quanto dinheiro ele tinha gasto a fim de obtê-lo. A magia de Super-Aba imbuída no anel, o Ishapon a Star, era aquela que consumia uma porcentagem da barra de XP para gerar aleatoriamente a possibilidade de um desejo. Em outras palavras, ao gastar 10% da sua barra de XP, pode-se escolher uma opção. Ao gastar 50%, pode-se escolher entre 5 opções. Havia muitas escolhas que poderiam ser feitas para um desejo. De acordo com as instruções online, havia mais de 200 deles. Além disso, alguns desejos eram mais comuns que outros. Mesmo assim, esta era uma magia terrível. Muitos temiam que esgotaria seu XP por nada. Mesmo em Yggdrasil, onde o ganho de níveis era fácil, ainda seria um gasto muito alto de XP para ativá-lo, já que um Magic Caster precisava ter nível 95 antes de aprender essa magia de Super-Aba. Ainda assim, muitas pessoas hesitaram em gastar ou não seu XP nesse tipo de coisa. As escolhas que alguém poderia fazer quando conjurar o Ishapon a Star do anel eram geradas aleatoriamente, muito parecido com a magia original. Contudo, era mais provável obter escolhas úteis e menos escolhas que pareciam piadas dos desenvolvedores. De um certo ponto de vista, pode-se dizer que era uma versão melhorada da magia original. Além disso, uma escolha a cada 10 seria viável e não haveria tempo de espera para ativação. Era digno da alcunha de o melhor item de cash. Claro, parecia vergonhoso e um pouco de aposta ter que usar um item de cash tão prestigiado, mas Chautiar era insubstituível. Além disso, usar seu próprio chip sobressalente afetaria seu uso de outras habilidades que drenariam chip. Então ele teve suas dúvidas sobre seguir esse caminho. Ainz olhou para o seu anel. Ele esperava que pudesse escolher negar todos os efeitos em um determinado alvo. Ele também havia pensado em várias outras alternativas, mas essa foi a opção mais direta que veio à mente. Pouquíssimas pessoas escolheriam esse desejo, uma vez que também anulariam todos os efeitos positivos. Assim, Ainz riu de si mesmo por pensar nisso. Então me ouça, ó anel. Eu desejo. Claro. Ele não precisava falar essas palavras para ativar o item. Mas foi impulsionado por seu desejo de obter a melhor escolha entre mais de 200 opções disponíveis, daí seu bramido. Era como alguém gritaria durante um momento tenso em um jogo ou em um arremesso de dados. Uma vez que a magia deste mundo parecia operar nos mesmos moldes de Yggdrasil, o anel deveria ser capaz de remover o controle mental de Chautiar. Ou melhor, era isso que Ainz esperava que fosse o caso. O cenário que Ainz mais temia, que a magia não funcionasse, não aconteceu. O anel liberou a magia neste mundo, e então os pontos vermelhos de luz dentro das órbitas dos olhos de Ainz se encolheram. Mas o que? É isso. Parecia que novas informações estavam sendo inseridas em sua mente, algo na linha do descontentamento. Ao mesmo tempo ele sentiu como se tivesse sido ligado a algo vasto, algo como alegria, talvez. Muitas das emoções que Ainz sentiu enquanto ele ainda era humano o inundaram. Uma vez que as ondas de emoção se desvaneceram, Ainz percebeu que o Ishapon a Star funcionava de forma diferente aqui do que em Yggdrasil. Quando Ainz soube do talento de Fireia, ele se perguntou se poderia roubá-lo com o Ishapon a Star. Agora, ele percebeu que poderia ter feito isso. Neste mundo, o Ishapon a Star era uma magia que concederia os desejos de seu lançador. Embora ainda gastasse XP, o Ishapon a Star era agora uma magia que poderia tornar o impossível possível. Além disso, sacrificando 5 níveis, 500% de sua barra de XP, poderia realizar desejos ainda maiores. Com isso em mente, Ainz tinha certeza de que ele poderia dissipar os efeitos mágicos em Chautiar. Quando o triunfo surgiu através dele, Ainz gritou: dissipe todos os efeitos em Chautiar. No instante seguinte, as luzes nos olhos de Ainz ficaram cada vez maiores. O que é isso?
Albedo percebeu que alguma coisa havia mudado quando viu a reação agitada de Ainz. Ela perguntou inquietamente: qual é o problema, Ainz-sama? Ainz não teve tempo para responder. Ele estava relembrando as notícias que havia absorvido em vários sites, além da própria longa experiência com Yggdrasil, combinando-as com o que aprenderá desde que chegará a esse mundo. A parte mais importante disso foi a informação sobre o uso do Wish Upon a Star, a magia que destruía completamente a lógica em que os conhecimentos de Ainz eram apoiados. Ansiedade e raiva encheram Ainz quando ele chegou a uma conclusão. No entanto, ele podia sentir algo mais, mesmo através da supressão de emoções que deveria tê-lo mantido calmo. Medo. Ainz gritou pateticamente: recuar. Albedo por aqui. Recuar imediatamente. Sim. Ainz lançou sua magia de teletransporte, e no momento seguinte, pastos verdejantes encheram seu campo de visão. Embora agora estivesse seguro em casa, Ainz ordenou em pânico: Albedo, atenção a qualquer um que possa ter teleportado depois de nós. Sim. Albedo sacou sua arma e ficou ao lado de Ainz. Ainz levantou as duas mãos, tomando uma posição para lidar com qualquer coisa que pudesse vir. Com o passar do tempo, Ainz se permitiu relaxar lentamente. Albedo também se desfez de sua postura pronta, voltando à sua postura normal. Droga! Depois que ele se acalmou, ele estava cheio de raiva escaldante. Seus picos emocionais foram automaticamente cortados depois de se tornarem um Diade, mas, apesar de terem sido suprimidos, a raiva se formou mais uma vez dentro dele. Droga! 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 Ainz chutou no chão uma e mais outra vez. Como a força física de Ainz era muito maior do que o normal, cada chute retirava uma enorme quantidade de terra. Se não tivesse chovido há poucos dias, a área ao redor poderia ter sido engolida por uma imensa nuvem de poeira. Mesmo assim, isso não conseguiu apagar a raiva de Ainz. Ainz-sama, por favor, fique calmo. Ainz notou um toque de medo na voz de Albedo, e finalmente percebeu que seu comportamento não era apropriado para um governante absoluto. Ele rapidamente se acalmou, exalando com força a respiração que não possuía. Parecia que ele estava expulsando a ira de um fogo selvagem que o consumia através daquela respiração. Me perdoe, parece que perdi meus sentidos por um momento. Não dê atenção a essa cena que acabou de ver. Por favor, não diga isso. Sou grata pelo Senhor ter considerado minha sugestão, Ainz-sama. Se é seu desejo que eu esqueça o que vi, então eu removerei isso da minha mente. Mas o que aconteceu? Eu desagradei Ainz-sama? Se o Senhor estiver disposto a me dizer, me esforçarei para não deixar isso acontecer novamente. Não senti raiva de você, Albedo. Foi porque percebi que meu desejo não se realizou, mesmo depois de ativar o poder do anel. Vendo como Albedo permaneceu em silêncio, Ainz sabia que sua explicação era insuficiente, então ele continuou: há apenas uma coisa que pode superar o poder da magia de Super Aba Wish Upon a Star. Se fosse antigamente, ele poderia ter pensado que era interferência de algo neste mundo, mas Ainz estava confiante de que não era o caso. Isso porque ele sentiu isso quando ativou o anel. Não pode ser. Então é. Isso mesmo, Albedo. Há apenas uma coisa que pode fazer isso: o poder dos itens World Class. Havia apenas 200 desses itens em Yggdrasil, e nem mesmo as armas de guilda ou os itens Divine Class poderiam se comparar a eles. O poder dos itens World Class era tal que até mesmo controlar os Undiades, que são imunes aos efeitos mentais, seria algo fácil demais. Significa que, Albedo, assim como os guardiões fora de Nazarick, poderiam se tornar alvos. Ele se repreendeu por não pensar nessa possibilidade, e então Ainz ordenou a Albedo: Albedo, entre em contato com todos os guardiões que estão fora, imediatamente. Devemos verificar se eles foram controlados como a Chaltiar. Vá para o Salão do Trono agora. Depois disso, iremos direto para a tesouraria. Foram incontáveis luzes brilhando no ar, como estrelas no céu. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!